Tem algo que só você sabe. Algo que nenhum líder da sua igreja viu. Que nenhum amigo suspeita. Que você nunca vai dizer em voz alta. E esse segredo está destruindo silenciosamente tudo que você pede a Deus. Não é falta de fé. Não é falta de oração. É algo que você ainda não soltou. E hoje você vai entender exatamente o que é. E por que isso está custando a sua liberdade. Existe um padrão que se repete na vida de milhares de cristãos. Eles oram, jejuam, vão à igreja todo domingo. Mas por dentro, há um cômodo fechado. Um espaço onde Deus ainda não entrou. Uma área da vida onde você ainda manda. E enquanto esse cômodo existir, o céu vai continuar parecendo silencioso. Deixa eu te contar sobre uma pessoa. Ela acorda cedo. Lê a Bíblia antes do café. Conhece os versículos de cor. Serve na igreja. Lidera na célula. Por fora, tudo parece certo. Mas existe uma hora do dia em que ela fecha a porta. Pode ser à noite, quando todos dormem. Pode ser de manhã, antes de qualquer compromisso. Pode ser numa pausa do trabalho, no celular, em silêncio. É nessa hora que o outro lado aparece. O lado que ninguém conhece. O lado que ela jurou que ia largar. O lado que ela negocia com Deus há meses, talvez anos. Dessa vez eu paro. Só mais essa. Amanhã começa diferente. Depois que esse período difícil passar, eu mudo. Essa pessoa pode ser homem ou mulher. Pode ter 20 anos ou 50. Pode estar na liderança ou na última cadeira do fundo. Mas tem uma coisa em comum com você. Ela conhece o peso de viver dividida. E talvez, enquanto eu descrevo ela, você esteja pensando, eu não sou assim. Mas sente aquela leve pressão no peito? Esse desconforto discreto? Esse é o Espírito Santo. E ele está tentando te dizer algo agora. A Bíblia deixa algo absolutamente claro em Salmos 66:18. Se eu tivesse olhado para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Isso não é metáfora. É uma lei espiritual. O pecado guardado cria barreira. Não porque Deus está com raiva de você, mas porque a luz não pode coexistir com o que você esconde no escuro. E o problema nunca foi a quantidade de oração. Foi o que você volta a carregar depois dela. Isso não aparece em apenas um versículo. A Bíblia toda aponta para a mesma direção. Isaías 59:2 As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Separação. Essa palavra precisa entrar fundo. Não é abandono. Deus não te abandonou. Mas existe algo que cria distância. Algo que ofusca a presença. Algo que amortece a voz do Espírito até ela virar um sussurro que você mal consegue ouvir. Provérbios 28:13 O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Duas palavras que mudam tudo. Encobre e confessa. Quem encobre, não próspera. Não é punição. É consequência natural. Você não pode crescer carregando o que deveria ser largado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não depois de melhorar. Não depois de provar que mudou. Agora, na confissão sincera. 1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o que está escrito. Não talvez. Não se você merecer. Ele é fiel e justo. É garantia, não promessa condicional. A porta da libertação não está trancada. Você é que ainda não colocou a mão na maçaneta. Você sabe como funciona. De dia, você é uma pessoa. De noite, é outra. Em público, você louva. Em privado, você alimenta o que te consome. E depois vem o peso. Aquela sensação de que suas palavras não passam do teto. De que você não tem direito de chegar diante de Deus. Mas não é Deus que se afastou. Você construiu uma parede com as próprias mãos. E vai se acostumando. E esse é o maior perigo de todos. Sabe o que é mais cruel nesse processo? Não é a queda.
É o silêncio que vem depois. No começo, quando você caía, você sentia. A culpa era pesada, quase insuportável. As lágrimas vinham fácil. A repentância era real. Mas com o tempo, algo foi mudando. A culpa foi diminuindo. Não porque você melhorou, mas porque você foi endurecendo por dentro. Cada queda sem consequência visível foi convencendo uma parte de você de que não era tão grave assim. A Bíblia chama isso de endurecimento do coração. Em Hebreus 3:13 está escrito: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. Ele não apenas te prende. Ele te convence de que a prisão é normal. E aí começa uma série de perdas que você mal percebe. Primeiro é a oração que perde força. Depois é a palavra que não toca mais. Depois é o louvor que vira só música. Depois é a vontade de estar na presença de Deus que simplesmente some. Você não percebe quando começa. Só percebe quando já está longe. Espiritualmente anestesiado. Funcionando por rotina, sem presença real. Indo à igreja com o corpo enquanto a alma está a quilômetros de distância. E então acontece algo ainda mais sério. Você começa a usar linguagem espiritual para encobrir vazio espiritual. Você fala de Deus com facilidade, mas a última vez que você realmente sentiu a presença dele foi há muito tempo. Você sabe os versículos, mas eles não te movem mais. Você lidera outros, mas por dentro está perdido. E o mais assustador? Você parou de sentir que algo está errado. O inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa te manter dividido. Porque uma pessoa dividida não avança. Uma pessoa com segredo não tem autoridade. Uma pessoa que vive em dois mundos não consegue mover nada no espiritual. Ele não faz barulho. Não aparece de forma clara. Só vai roubando, devagar, sua sensibilidade, sua disciplina, sua força de resistir. E enquanto você estiver preso no meio, o propósito que Deus tem para a sua vida fica esperando. Mas eu quero te mostrar o outro lado. Porque não basta falar sobre a prisão. Você precisa ver o que existe do outro lado da porta. Com o cômodo fechado, oração pesada, seca, sem fluxo, palavra que informa mas não transforma, a presença de Deus que parece distante, propósito bloqueado. Vida travada, guerra constante consigo mesmo, autoridade espiritual enfraquecida, com a porta aberta, oração que flui, que chega, que move, palavra que penetra e transforma por dentro, comunhão real com a presença de Deus, propósito se tornando claro e possível, paz que ultrapassa o entendimento, autoridade de quem vive sem divisão. Eu quero que você entenda algo agora. Esse segundo lado não é utopia. É o que a Bíblia chama de vida abundante. Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas essa vida não coexiste com o cômodo fechado. Ela espera do lado de fora. Ela está disponível. Ela tem o seu nome. Mas ela não pode entrar enquanto você não abrir a porta. Mas aqui está o que ninguém te conta. A libertação não começa quando você para de cair. Começa quando você para de se esconder. Passo 01, nomeie. Não uma fraqueza. Não um erro que acontece às vezes. Não algo com que estou lutando. Diga o nome certo. Olhe para isso sem eufemismo. Enquanto você usa a linguagem suavizada, você está inconscientemente dizendo a si mesmo que não é tão grave. E enquanto não é tão grave, não existe urgência real de mudar. Mas quando você olha com honestidade e diz: isso tem nome, isso está me afastando de Deus, isso está me custando o propósito, algo se move por dentro. Porque a consciência clara é o primeiro ato de coragem da libertação. Passo 02. Exponha a luz. O pecado sobrevive no segredo. Sempre sobreviveu. Sempre vai sobreviver. Isso não significa que você precisa subir num púlpito e confessar tudo. Mas significa parar de fingir diante de Deus. Com total sinceridade. Sem a versão apresentável. Sem a versão que te faz parecer melhor do que você é. Só Deus. A verdade. E silêncio suficiente para ouvir o que Ele tem a dizer. Para muitas pessoas, também significa buscar um irmão de confiança, um pastor, um conselheiro. Não por obrigação religiosa,
mas porque a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando você para de se esconder, o poder do segredo começa a quebrar. Isso não é poesia. É lei espiritual. Passo 03. Substitua, não apenas resista. Aqui está um erro que a maioria comete. Elas tentam parar. Só parar. Usam força de vontade. Prometem a si mesmas. Colocam lembretes no celular. E depois de alguns dias, caem novamente, e ficam mais frustradas do que antes. Porque resistência sem substituição não funciona. A Bíblia não diz só fuja do mal. Diz também apegue-se ao bem. Romanos 12:9. São dois movimentos inseparáveis. Você não vence tentação tentando não pensar nela. Você vence preenchendo o espaço com algo maior. Palavra. Oração intencional. Comunidade real. Propósito que te faz querer ser diferente. Quando sua vida está cheia do que é real, o que é vazio perde espaço naturalmente. Passo 04. Corte os gatilhos. Jesus disse algo radical em Marcos 9:43. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Ele não estava falando de automutilação. Estava falando de decisões radicais. Existe alguma coisa que sempre abre a porta para o que te prende? Um tipo de conteúdo. Um ambiente. Uma situação que acontece quando você está sozinho. Um relacionamento que te arrasta para baixo. Você sabe o que é. Você já sabe há tempo. Proteção espiritual não é fraqueza. É sabedoria. Pessoas que vencem não são necessariamente mais fortes. São mais estratégicas. Você não precisa ser heróico diante da tentação. Você precisa ser inteligente o suficiente para não chegar perto dela. Passo 05. Pare de lutar sozinho. Esse pode ser o mais difícil de todos. Não porque é complicado, mas porque exige o que o orgulho mais teme: admitir a necessidade. Deus não está esperando você se tornar perfeito para te ajudar. Ele está esperando você parar de fingir que está bem. Porque é na rendição que a força vem. Não na performance. Não no esforço solitário. Na entrega real. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você nunca foi chamado a vencer isso com a própria força. Foi chamado a depender de uma força que não é sua. Antes do momento da decisão, eu preciso te dizer algo que pode ser desconfortável. Existem pessoas que vão assistir esse vídeo até o final, sentir tudo, concordar com cada palavra, e não mudar absolutamente nada. Elas vão sair daqui com o coração tocado e os hábitos intactos. E sabe qual é a diferença entre essas pessoas e as que realmente mudam? Não é o quanto sentiram. É o que fizeram com o que sentiram. A emoção dura horas. A decisão dura anos. O inimigo sabe que você vai assistir esse vídeo. E ele não está preocupado com o que você vai sentir. Ele está apostando que você vai sentir muito e fazer nada. Que a emoção vai passar. Que você vai voltar para a rotina. Que amanhã o cômodo vai continuar fechado. Não deixa ele ganhar essa aposta. Porque hoje, algo aconteceu aqui. E você sabe que aconteceu. A questão é: o que você vai fazer com isso? Esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus conhece o que você guarda. Cada queda. Cada promessa quebrada. Cada noite que você prometeu que seria a última vez. E mesmo assim ele não desistiu. Mas ele não vai forçar a porta desse cômodo fechado. Você tem que abrir. Você tem que decidir. Não amanhã. Não depois de melhorar um pouco. Agora. Porque cada dia preso é um dia que o propósito de Deus para você não se cumpre. E você foi criado para muito mais do que isso. Ou você abre esse cômodo hoje, ou ele vai continuar te contendo amanhã. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixa ela escorregar. Se inscreve no canal agora e deixa o like. Aqui você vai encontrar conteúdo que vai te fortalecer de verdade. Não religiosidade, mas a verdade que transforma. E escreve agora nos comentários: eu abro a porta hoje. Não por emoção, por decisão.
Porque tudo que Deus tem para você começa quando você para de esconder e começa a entregar.